mínimo que eu espero nessa sabatina é que o Marçal não precisa fazer piadinha, então ele reconhece que vestiu um personagem, né? Mas que ele vá para cima com muita firmeza, porque ele está lidando com um comunista perigoso, ou não? Ou não? Vou começar aqui com as eleições de São Paulo. Olha só o que vai acontecer. Pablo Marçal convidou Guilherme Boulos e Ricardo Nunes para sabatinas nos canais dele nas redes sociais. E o Boulos já aceitou. O Pablo Marçal disse na página dele que vai fazer sabatinas sérias, perguntas sem gracinha para falar aquilo que o povo quer. E aí o Boulos respondeu o seguinte: eu topo, nunca fugi de dialogar com ninguém. Será que o Ricardo Nunes topa ou vai fugir? Então, tá aí a promessa desse evento aí nos próximos dias, até domingo, a sabatina do Pablo Marçal com Guilherme Boulos. Vamos ver se vai ter com o Ricardo Nunes ou não. Vamos inverter a ordem, começar aqui com o Salles. O que achou, Salles, dessa iniciativa do Marçal? Olha, eu acho bom para poder ter um enfrentamento sem aquelas regrinhas idiotas do debate, né? O debate, é o que eu sempre digo, o debate antigamente, que não eram tão amarradas, eram muito interessantes. Você assiste os debates da época do Jânio Quadros, do Maluf com a Marta, do Collor com o Enéas e tal, enfim, eram muito interessantes. Então, eu acho que quando você traz para o debate um formato em que você pode perguntar as coisas, você pode contra-argumentar, o outro vem e fala também, e fica um negócio mais orgânico, eu acho que é muito interessante. Eu espero que o Ricardo Nunes tope, da mesma forma que o Boulos topou, e que o Marçal faça as perguntas de fato que sejam pertinentes, toque nos assuntos que são relevantes, e dê espaço para que eles respondam sem fugir do assunto, sem tergiversar, enfim, fazer daquilo ali um debate realmente interessante para a cidade de São Paulo. Acho que isso é bom, sim. Agora, Silvio, eu fico impressionado com a capacidade midiática do Marçal e de se reinventar, né? Impressionante como a cada movimento ele arruma uma coisa nova, uma novidade, algo que ninguém nunca fez, ele causa de alguma forma. É muito hábil nisso, né? Impressionante, né, Silvio? Tá se divertindo, né, Brown? Agora, o ponto é o seguinte: eu nunca vi uma eleição municipal com tantos debates e com tantas sabatinas. Algumas, evidentemente, engessadas, né? Debates também com regrinhas, como o Salles acabou de trazer. Eu acho que é bom para o cidadão, para o munícipe, né? Quanto mais debate. Vamos lá, desde que sem cadeirada, sem esse tipo de agressão. O ponto, Brown, que eu queria tocar é aquilo que a gente tem assistido do Boulos nessa reta final. É impressionante. Tem uma foto marcante, e até coloquei nas redes sociais, ele comendo sanduíche de pernil no Estadão com o Geraldo Alckmin, né? E aí você olha para o lado e vê quem está mais desconfortável ali naquela foto, se é o Boulos que está virando um Geraldo Alckmin, ou se é o Alckmin que tentou virar um Boulos. É bem complicado. E a eleição presidencial, os dois disputaram. Foi outro dia, não faz tanto tempo assim. E tem um debate em que o Boulos, isso está na internet, quem quiser procurar, o Boulos diz assim para o Alckmin: você não é santo, não. Ele está fazendo uma ligação com o codinome que o Geraldo Alckmin tinha na lista de propinas da Odebrecht, era o santo, né, religioso. Então, você não é santo, não. Aí fala da merenda, que é também uma das marcas da gestão do Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, e o Alckmin responde: você nunca trabalhou, você não tem carteira assinada, você é um desocupado, invasor de terras, de casas. E ali a gente vê, de repente a gente olha e vê os dois terminando a semana num outro evento que, aliás, me chamou a atenção, o Chico Pinheiro, no evento ao lado deles ali do Guilherme Boulos, com a Marta Suplicy, também a Marta, que é o retrato da renovação política na cidade de São Paulo, né? E aí você olha, vê aquela cena e o Alckmin dizendo para o Boulos juras de amor. Então, eu acho que é uma peça de marketing que foi um fiasco, essa candidatura do Guilherme Boulos, e ainda bem que essa eleição confusa, errada do início ao fim, sobretudo para quem é alinhado à direita. Eu acho que a direita se deu mal, de certa forma, nessa eleição, mas o jogo está jogado, faltam poucos dias, eu torço para que acabe logo. É isso. Consta, e nessa história da sabatina, será que não tem também um pouco de desespero, componente de quem está atrás nessa disputa, que é o Guilherme Boulos, né? Será que tem que ter um fato novo, né? Tem que ter alguma coisa aí, uma aposta, né? Quem sabe uma aparição ali com o Marçal, será que pode ser uma última do Boulos e do outro lado o Nunes numa situação mais confortável? O Nunes não pode cometer nenhum grave erro porque está na frente. O Boulos precisa tentar de tudo. Aqui nos Estados Unidos, a Kamala Harris aceitou uma sabatina com a Fox News, o Brett Baier, foi massacrada, né, e estava cogitando ir no Joe Rogan, né? É o desespero. Sobre esse caso aí do Marçal ter convidado para a sabatina, eu vou falar algumas coisas que acho que vai desagradar gregos e troianos, e como eu sou alguém independente,
isso é normal, isso acontece com mais frequência do que imaginam aqueles que tentam me reduzir a caixinhas, né? Em primeiro lugar, eu estou vendo a reação na internet, né, de muita gente bolsonarista anti-Marçal dizendo que isso é óbvio e prova que o Marçal é um instrumento do sistema para favorecer a esquerda, rachar a direita e blá blá blá, porque ele convidou o Boulos para uma sabatina. Fake news, gente. Ele convidou ambos. O Boulos já aceitou. Então vamos tratar a coisa com transparência, né? Tá bom, talvez possa argumentar que ele ter feito isso no momento em que o Boulos está atrás é uma forma de tentar mexer no jogo. Eu acho que ele não está pensando nisso, acho que ele está pensando nele, né? Agora que eu desagradei um lado, vamos desagradar o outro, né? O Marçal parece muito um político tradicional para quem era um outsider, né? Porque, veja, eu sou da turma que não conseguiria ser político, em que pese ter uns que conseguem, sendo parecido comigo, acho que o Salles é um deles, que não consegue não ser franco, genuíno. O que quer dizer basicamente o seguinte: se eu tiver que ir para o embate com o Dirceu, vai ficar muito claro que eu o considero um sujeito perigoso e bandido. Então eu não vou estar no momento seguinte falando, vamos aqui conversar, Dirceu, sobre a reforma política, porque eu não faria isso com o Beiramar. Então, o meu ponto é o seguinte: ele chamou o Boulos de comunista, não sei o que, esfregou carteira, e ele chamou o Nunes de criminoso que tinha que ser preso. Você tem que tomar cuidado com o excesso de retórica bélica, beligerante no primeiro turno. Eu tentei alertar isso para todos os lados, né? Porque tem o segundo turno, e o que você faz com a sua coerência, né? Então, político tradicional não liga muito para isso. Veja que no Roda Morta, da Vera Magalhães, pelo incrível que pareça, teve uma jornalista que fez uma pergunta séria para o Alckmin, né? Você chamou o Lula de ladrão que ia voltar à cena do crime. O que aconteceu? A resposta dele foi: a eleição é canelada. Então você está chamando todo mundo de ladrão aí e não tem compromisso com nada. Então, veja, eu não gosto disso. Eu acho que você tem que ter uma certa coerência. Se você considera o sujeito um comunista perigoso, o mínimo que eu espero nessa sabatina é que o Marçal não precisa fazer piadinha, então ele reconhece que vestiu um personagem, né? Mas que ele vá para cima com muita firmeza, porque ele está lidando com um comunista perigoso, ou não? Ou não? Então, de novo, gente, eu acho que pragmatismo político deveria ter algum limite. Eu não topo tudo pela vitória, né? E quanto ao Boulos, que é a grande ameaça, em que pese o Nunes ser ruim, ser tucano, pelo menos ter um vice bom, a minha coerência de sempre, é o que eu falo desde o primeiro turno, né? Mas eu fui rotulado de Marsalete, sei lá o quê. O ponto é o seguinte: o recado para essa turma toda não vai vir do Marçal, não vai vir de ninguém assim, não. Vai vir de um comunista, Aldo Rebelo. Vejam o vídeo que está viralizando, né? Aldo Rebelo foi boicotado pelo Boulos na Copa, ele como ministro do esporte do governo Dilma. Ele alertou para Dilma: esse cara é perigoso, imaturo e irresponsável. Agora ele está indo às forras, né? Não vai ter Copa, não, dizia o Boulos. E agora o Aldo Rebelo, comunista, raiz, diz: não vai ter Boulos, não, gente. E só para fechar esse tópico, dá uma olhada aí, Silvio. Salles, só vou colocar aqui na tela a foto que o Silvio mencionou, o Cláudio, nosso diretor, pegou. Tá aí, ó, o Alckmin e o Guilherme Boulos comendo o lanche de pernil. Fala aí, Salles. Até bom eu ter falado logo depois da foto, porque tem uma coisa interessante que eu leio muitas vezes nos comentários, aqui no nosso Bradock e em vários outros, às vezes até nas minhas redes e tudo. Assim, o Salles é muito bravo para criticar a aliança com o Centrão, não sei o quê, e não fala nada do Alckmin, né? Não fala nada do Alckmin, não critica o Alckmin. Quando alguém fala, o Rodrigo fala sempre esse negócio de que o Geraldo falou, que o ladrão ia voltar à cena do crime, não sei quem fala, o Silvio falou agora. Na verdade é o seguinte: a minha opinião sobre a pessoa física do Alckmin ele é um avô, pai de família, um cara decente dentro da sua trajetória pessoal na sua família. Do ponto de vista político, ele fez a maior cagada do planeta. Jogou fora a biografia dele, né? Ele pegou tudo que ele tinha como governador de São Paulo 4 vezes, tido como o cara mais conservador dentro do PSDB, tanto que me colocou como particular. Eu queria contar para as pessoas que não sabem que quando eu fui no secretário de Parlamentares, mais com um simples Google. São Paulo para dizer: Alckmin nomeia secretário defensor do regime militar. Então, eu sempre fui o mesmo Ricardo Salles, mesmo quando eu fui secretário do Alckmin. O Alckmin foi o cara que pegou o livro do Rodrigo Constantino
do Esquerda Caviar, leu e gostou do livro, tanto que tirou uma foto que eu mandei para o Rodrigo. O Rodrigo tem essa foto até hoje. Então, assim, o fato dele ter, depois da morte do filho, depois de ter sido traído e retraído pelo João Dória, depois dele ter sido humilhado, porque em 2018 fez uma campanha vergonhosa contra o Bolsonaro. Eu me lembro que na campanha do Geraldo tinha uma bala que atravessava esse negócio de soro, um saquinho de soro, depois atravessava um livro, depois atravessava não sei o quê, aí dizia assim no final a matéria, nem tudo se resolve a bala, querendo dizer que era essa história do Bolsonaro, que é a minha também, e é de todos nós aqui, de defender o direito à legítima defesa, o direito de você possuir arma e tudo mais. Então, essa é uma questão que sempre fica meio mal posta. Eu não o critico na pessoa física, porque eu fui secretário dele 2 vezes. E eu não vou criticar uma pessoa na pessoa física dele, dizer que ele é mau caráter, que isso, que aquilo, blá, blá, blá. Uma pessoa que me ofereceu 2 vezes a opção de eu ser secretário. Da mesma forma que eu nunca, jamais vou criticar o Jair Bolsonaro. Nunca. Por quê? Porque eu tenho gratidão, tanto por um que me ofereceu por 2 vezes para ser secretário, o outro me ofereceu para ser, me convidou para ser ministro do Meio Ambiente, em que pese eu discorde de 100% das coisas que o Geraldo Alckmin tem feito, das posições que ele adotou, dessa merda de dizer Lula, Lula, viva Lula. Porra, se eu pudesse, eu falaria isso tudo para ele. Agora, que é uma vergonha. Ele se bandiou pro lado de lá, porque foi abandonado pelo PSDB, porque foi traído pelo João Dória, porque errou o tom da maneira com que se posicionou de 2018 em diante, não entendeu que a sociedade conservadora, inclusive os eleitores do PSDB, tinham migrado para o lado conservador da direita. Aquele discurso que ele adotou na eleição de 2018 e todo esse aprofundamento que culminou com essa cagada de virar vice do Lula e fazer essa coisa toda, botar boné do MST e tal. Quer dizer, se as pessoas ficam constrangidas, vocês imaginam eu, que fui secretário particular dele, secretário de Meio Ambiente. Mas isso tem uma mudança de curso dele a partir dali, daquela derrota em 2018 em que ele teve 4%, eu não lembro quanto ele teve, se ele teve 4%, 4,5%. Foi uma derrota assim, vergonhosa para alguém que foi governador de São Paulo 4 vezes e que tinha, por sua vez, na sua coligação, 12, 15 partidos, o maior tempo de televisão, puta fundo eleitoral, que, aliás, foi a mesma fórmula do Rodrigo Garcia. E por esta mesma fórmula, o Rodrigo Garcia também perdeu. E esta é a mesma fórmula do Ricardo Nunes, que se não fosse a cagada do laudo falso do Marçal, também não teria ido para o segundo turno. Quem estava no segundo turno era o Boulos com o Marçal. Então é importante lembrar aqui, porque o pessoal fica agora, olha lá, os intergalácticos perderam, olha lá como que a gente tinha razão. Meu filho, o Marçal estava no segundo turno, ia passar por cima do Nunes. O Nunes tem, acho que, 12 partidos, 65% do tempo de televisão, uma fortuna sem limite de orçamento de campanha, ia tomar um chocolate do Marçal. O Marçal fez a cagada de publicar aquele laudo falso, se ferrou e não foi para o segundo turno. Mas ia dar no segundo turno Boulos e Marçal, em que pese toda a máquina, todo o mau posicionamento, todas as contradições, como bem disse aqui, voltar um pouquinho atrás, como bem disse aqui agora no programa, o próprio Márcio Bittar. O que o senador Márcio Bittar acabou de dizer no programa? Pô, que pena que a direita em São Paulo não tinha um representante. Então, quando esses Acho que sumiu o Salles, hein? Tava travando ali. Será que ele volta? Será que ele volta? Dei mais uns segundinhos aqui, mas acho que não. Daqui a pouco ele volta, daí posso passar a palavra de volta para ele concluir esse raciocínio. Vou avançar aqui para a nossa próxima pauta, que é o seguinte: a participação do Lula hoje no encontro dos BRICS. Como você sabe, o Lula teve aquele acidente doméstico no final de semana, caiu cortando a unha do pé no banheiro, bateu a cabeça, por isso não viajou para a Rússia, mas ele participou à distância. Enviou um vídeo gravado que foi exibido lá na cúpula dos BRICS hoje. A nossa equipe separou. Vamos ver. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos 2 guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Por isso,
O lema da presidência brasileira será fortalecendo a cooperação do Sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Companheiros, espero vê-los na próxima cúpula para construir mais um capítulo da nossa história comum. Muito obrigado, presidente Putin, и muito obrigado aos companheiros que estão em casa. Большое спасибо, господин президент. Бразилия действительно принимает от нас председательство в БРИКС. Мы сделаем со своей стороны все возможное для того, чтобы поддержать вас и чтобы эта передача была эффективной. Уверены, что лидерство БРИКС переходит в надежные руки. Спасибо большое. Então, trecho dessa participação hoje do Lula no encontro dos BRICS. Antes de a gente comentar a fala do Lula, deixa eu só voltar aqui com o Salles, que retomou o contato aqui. Quer concluir, Salles? Quer que eu traduza a fala do Putin? Aí eu não tenho necessidade. Pode ser também. Não, ele falou, esse Lula é burro pra cacete, só falou besteira, não sabe nem falar a palavra cúpula. Falou culpa, mas tudo bem, foi isso que o Putin falou. Pode tocar o programa aí. Então vamos embora. E aí, Silvio, suas considerações sobre essa aparição do Lula hoje e a mensagem que ele deixou? Eu, por dever de ofício, eu tive de acompanhar a fala inteira, então não tem só culpa, tem broco, tem queremos, tem de tudo ali, né? Assassinou a língua pátria com teleprompter, o que é algo raro, né? Ali era o Lula, no seu momento Celso Amorim, lendo aquilo que o Celso Amorim, né, o anão diplomático brasileiro, preparou para ele, então evidentemente um discurso antissemita, um discurso com novos ataques a Israel, a dificuldade que o governo brasileiro tem de se posicionar contra o terror. Israel luta contra o terror há mais de um ano, aliás, por outras fronteiras, né? Não só mais em Gaza, mas com o Hezbollah no Líbano, com várias outras frentes. Um discurso em que ele consegue criticar de novo o dólar como moeda corrente internacional, apresentar a tal da moeda dos BRICS. Ele trata o Banco dos BRICS, né? Um banco que é um agrupamento de países informal. Acho que a dotação inicial lá era de 100 bilhões de dólares, não sei se algo mudou, mas desde que ele tirou o Marcos Trujillo da presidência e colocou a Dilma Rousseff, ele acha que o banco é dele. Então ele falou assim, vamos passar um dinheiro ali para a Venezuela, tenta passar para a Argentina, e segue nessa caçamba de entulho ideológico do planeta. Esse é o alinhamento diplomático, o momento mais infame da nossa diplomacia. É o que eu vi, Brown. O resto é mais do mesmo. Mas a fala dele é bem esquisita. Para quem tiver estômago, sei que tá tarde também, é complicado, pode ter pesadelo, mas se quiser acompanhar alguns trechos, é uma fala bem esquisita. Agora, Constantino, até aproveitando sua expertise aí na área da economia, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa nova bola da vez aí, que surgiu como uma palavra de ordem forte aí nesse encontro. A Dilma Rousseff bateu nessa tecla no encontro que ela teve com o Putin, que é a tal da desdolarização. Esses países, a Rússia, encabeçada aí, esse movimento pelo Putin, estão querendo se desvincular do dólar americano nas negociações. O que é que está por trás disso, Constantino? Explica um pouquinho para a gente. Brown, para responder, basta saber que a Dilma está endossando, então é ruim. Eu vou chegar lá, prometo. Antes, deixa eu só resgatar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a gratidão é um valor decente, conservador, né? A lealdade. Então, o Salles foi educado em não poder chamar o Alckmin de mau caráter ou canalha. Eu posso. É mau caráter, sim. É canalha quem faz o que ele faz. Né? Mesmo que tenha sido traído pelo Dória, pelo PSDB, o que ele fez mostra que ele é um sujeito que não vale nada. Agora, vamos lá. Também vou ter que te corrigir agora, Brown. Olha só, estou num papel aqui de arrogância total. Agora sim, nessa chamada, a gente tinha que ser aquele jornalismo by the book. A suposta queda do Lula, que estaria cortando a unha, porque eu não vou tratar como realidade objetiva essa narrativa. Eu me reservo ao direito de imaginar que pode ter acontecido outra coisa. Né? Então, vamos lá. Imaginando que ele caiu de forma muito adequada para não ir lá presencialmente tirar a foto que a Dilma tirou com o Putin e só mandou esse recadinho chinfrim, o que quer dizer essa desdolarização e o BRICS em geral? É uma forma de atacar o Ocidente. Uma moeda não é escolhida de forma arbitrária. Nós queremos o dólar para ser a moeda do mundo, a reserva de valor do mundo. Não é assim que acontece. Né? É pelo tamanho e relevância da economia americana e a importância do império da lei no país, a segurança jurídica, a liquidez que tem. Quem é que vai aceitar fazer negócios no mundo livre, no mundo ocidental, no mundo decente? Quem é que vai aceitar fazer negócios em yuan?
ou em reais? Em reais, né? Ninguém, só um louco. Pergunta se o Bill Gates, que dá prêmiozinho pro Lula, quer transformar a fortuna toda dele em bilhões e bilhões de reais. Ele pode virar até trilionário já, olha que beleza. Ele daqui a pouco já tem o quê? 200 bi, que nem o Elon Musk, sei lá. Ele pode ser um cara trilionário em reais. Pergunta se ele topa mudar. Então, o dólar é a reserva de valor por um motivo. Por um motivo, ou por alguns motivos. Isso não é uma questão de vontade política. Na cabeça oca de bagre dos esquerdistas, tudo é vontade política. Veja o Boulos explicando como é que resolve o problema da previdência pública, né, do servidor público. Ele falou isso com muita empolgação, como se tivesse descoberto que o MST criou a cisterna, por exemplo, que deve ter o quê? 4 mil anos, não sei. Mas os mesopotâmios já tinham. Então ele virou e falou assim, olha, é muito simples, você contrata mais servidores públicos, que você vai arrecadar mais e aí não vai ter o problema do déficit da previdência pública. Cara, o cara é um gênio. Então essa é a turma que pensa na esquerda, né? Ora, se todo mundo resolver abrir mão do dólar, acabou. O dólar está ameaçado, o império estadunidense vem abaixo e todos vão transacionar com yuan. Tem que combinar só, inclusive, com os russos corruptos do regime do Putin, a turma de Brasília, a turma corrupta da Venezuela e todos esses que não mantêm a fortuna deles em reais. Deve estar na Suíça em dólar. Então, tudo isso é babaquice. Agora, o que está por trás, aí sim é sério. BRICS, repito, virou um instrumento de anti-ocidental, anti-americano, basicamente liderados pela Rússia e pela China, para ameaçar na guerra que eles pretendem fazer com a América, o próprio Ocidente. Tanto que hoje o Irã faz parte. Tanto que hoje a Miriam Leitão, maior assessora do Lula para assuntos econômicos, aquela que diz, sim, está tudo muito ruim, mas veja como isso é bom, até a Miriam Leitão, na coluna de ontem, ela disse, o BRICS era para ser um acordo econômico e está virando muito político, isso é um problema para o Lula. Até ela está preocupada. Os tucanos globalistas estão horrorizados com o Lula só seguindo o compromisso do Foro de São Paulo e ignorando o acordo com os globalistas nessa aliança nefasta, que é a razão pelo qual o mau caráter do Alckmin está lá, né? Então, eu peguei uma imagem aí do Armínio, né? O Armínio também está preocupado. Deu tempo já, Franco, de mostrar o Armínio? Brasil deve defender ideais ocidentais no cenário global. Poxa, Armínio, filhote do Soros, você fez o L e não sabia que o Lula era do Foro de São Paulo? Era pró-Cuba, Nicarágua e Venezuela? Que valores ocidentais é esse que você quer que o Lula defenda? A histeria ambientalista? O progressismo woke? Então o Armínio é outro cara de pau, é outro que eu vou colocar na mesma categoria do Alckmin, porque o sujeito com o sucesso dele não pode ser um alienado, né? Então se não é alienado e fez o L, só pode ser o quê? Mau caráter. Então está lá preocupado com o que está acontecendo com o Brasil. E o que está acontecendo com o Brasil é que graças a esses tucanos canalhas que fizeram L para salvar a democracia, hoje o Brasil é oficialmente parte respeitada pelo Putin do eixo do mal. E eles estavam preocupados que o Bolsonaro ia transformar o Brasil num pária mundial. Com o meu amigo Marcos Troiro, no lugar da Dilma, tocando o Banco do BRICS, né? Com um diplomata pró-Ocidente como o Ernesto. Bolsonarista, tacanho. O cara é totalmente pró-Ocidente, um cara, bem preparado, né, treinado, Ernesto Araújo. Agora quem é? Um dos barbudinhos lá, oficialmente, é um lá qualquer, mas na prática é o Celso Amorim, que prefacia livro pró-Hamas. Parabéns aos envolvidos. Eu vou me reservar o direito, como independente que estou, de chamá-los todos de canalhas e mau caráter.